Primeiro conceito tradicional, dogma, paradigma que atrapalha demais a biomecânica. Arcos pesados para molas e elástico. Quando você tem um aparelho que gera muito atrito, quando você tem um aparelho que está basicamente unido dois brackets por borracha, por exemplo, aqui é um fio ortodôntico. Deixa eu só tirar só um pouquinho aqui. Aqui é um fio ortodôntico. Minha mão é um bracket, outra mão outro bracket. Travei, travei. Observa que eu vou colocar uma mola. Quando esse dente vai, existe uma tendência deste... Um elástico jogando o dente deste ponto para trás. Ele tende a rodar. Quando ele roda esse também, porque eles estão juntos, eles estão grudados. O autoligado não. Ó, não está. Aqui está junto. Então a borracha, o nível de atrito, ela gera de fato um atrito muito alto. E para você romper essa borracha, que alguns trabalhos colocam em 170 gramas de força de resistência friccional, gera uma força muito alta. 170 gramas, para você romper um corpo estático, você tem que ter pelo menos 70% da força aplicada maior. Então se você tem 200 gramas, você vai para 350 gramas. Se você tem 150 gramas, você tem que fazer uma força, basicamente, 35, são 100 gramas a mais. Você joga para 250, que aliás é a força ideal, segundo a Birch-Meltz na ortodontia, 250 gramas. Justamente para poder fazer a movimentação. Então quando você tem, né, arcos pesados para você usar mola e elástico, é porque se você fazer isso em fio leve, você começa a mexer não só no ponto que você está, mas em todos os pontos que está amarrado. E isso é um problema seríssimo. E o que acontece então? Muito efeito colateral. Você quer que esse dente mexa, você não quer que esse mexa, mas ele acaba mexendo. Você tem queima de ancoragem. Você está nivelando e alinhando, o canino angula, todos angulam, entende? E isso gera, na verdade, uma reação que você não quer. E esse efeito colateral que acontece vai aumentando o tempo de tratamento. E esse tempo de tratamento aumentado, ele passa a ser um problema. Então, se você tem que usar, para evitar esses tipos de efeitos colaterais, um fio pesado para estabilizar o arco, ok, você resolveu esse problema, é verdade, mas sabe qual a questão? Sabe qual a questão? É que até chegar num arco pesado, já foram 6, 7, 8 meses de tratamento. E aí, quando você vai trabalhar com elástico, o elástico de classe 2, gente, pega o canino, joga o canino para trás. Ele começa a aprofundar a mordida, o lateral está aqui, o lateral vem junto. Aí é o que a maioria dos livros diz aí sobre efeito cascata, efeito montanha-russa, né? Colapso anterior. Tem vários nomes que é a mesma coisa. Perda de torque, aprofundamento de mordida. Não se pode usar elástico no fio leve, porque senão se aprofunda a mordida. Então o que você está fazendo na verdade? Você está engessando, pô. Você tem que fazer aquilo, você tem que usar um elástico. Aí você coloca um aparelho que te ferra. Dá para entender? O aparelho autoligado é para você, não é para o cliente. Não é para o cliente, é para você ter qualidade de vida, agenda organizada, tratamento rápido, e tudo aquilo que eu falei essa semana nas lives. Se você acaba tendo um aparelho que limita a tua ação, é óbvio que você está perdendo. É óbvio que você está perdendo. Porque quando você perde uma ação para reação, significa que você não é um bom ortodontista. O que é um bom ortodontista? É o cara que prevê a reação e age antes. Ele faz uma ação, tem a reação e ele controla a reação. Esse é o cara que manja a ortodontia. Entende? Esse é o cara que manja a ortodontia. Você não tem que pensar muito para entender o que eu estou falando. Por mais que alguém já tenha falado mal de autoligado para você, você não tem que pensar. O que justifica você ter que esperar arcos pesados? Olha o que eu estou falando, hein? Deixa eu arrumar aqui meu tripé. O que justifica você usar arcos pesados para diante do arco pesado você poder usar uma mola para abrir espaço e usar um elástico de classe 2, de classe 3, enfim. Não tem sentido. E esse conceito tradicional, né, ele não está errado. Ele não está. Foram saídas encontradas
para você poder fazer uma ortodontia com segurança. O problema é que aqui, até você chegar onde você quer, foi muito tempo. E se você fizer apostar corrida com alguém, no mesmo caso, para nivelar e alinhar, não tenha dúvida que você vai perder. Não tenha dúvida, porque é realmente o que a gente observa. Quantos e quantos casos eu tinha que fazer desgastes, strips iniciais para ir nivelando sem grandes protrusões? Percebe? Quantos e quantos casos eu tinha que chegar num fio mais pesado, usar mola aberta para poder abrir espaço para buscar um dente. Hoje eu faço isso no primeiro dia. Hoje eu uso o elástico no primeiro dia, quando o cliente sai. Mas por que, Glauber? Porque eu expliquei ontem. Assista a live de ontem, vocês vão entender. Toda a energia que o arco gera na boca, para a partir dali chegar até onde você precisa. Vai lá e olha. Entende? Então o conceito de uma ortodontia ortodoxa, tá? Ortodoxo não quer dizer mal, hein? Por favor, eu sou ortodontista ortodoxo, eu fui formado em cima de cefalometria, em cima de conceitos muito enraizados. Mas esse conceito da biomecânica ortodoxa, meu, não dá mais, cara, não dá, meu, já passou, esquece. Tudo muda, pô, faz 1000 anos, 1000 anos não, faz 110, 115 anos que o Engel desenvolveu um bracket siamês de duplo slot, de duplo canaleta. Oh, meu Deus, de dupla aleta. Daí o nome de bracket siamês, gêmeos, porque, meu, faz muito tempo que isso acontece. Tudo evoluiu. A percepção maior que nós temos que ter é que a implantodontia evoluiu. A endodontia faz esse tratamento de canal hoje em dia rápido. Percebe? A ortodontia continua nessa de 36 em manutenção. Por que só ortodontia? Pelo amor de Deus. Modelo fadado. Pelo amor de Deus. Custo hora absurdo. Casamento com o cliente. Entende? Por quê? Esse tipo de ortodontia, que eu já usei muito, me ajudou muito e fui muito feliz com ela, é um conceito um pouco mais longe da realidade. Por isso que é um conceito que atrapalha muito a evolução de um tratamento. Você tem que esperar muito tempo nessa evolução. Você tem que chegar até 8 meses, 10 meses com um arco redondo de nitinol para você chegar e fazer a sua mecânica, pô. Cara, já tô terminando. Já tô terminando. Não tem nem como. Não tem nem como. Tá certo? Então, o primeiro conceito é esperar mecânicas em arcos pesados, ou esperar a evolução de arcos pesados para arcos pesados para fazer a sua mecânica. Você só alinha e nivela até chegar na biomecânica. Na ortodontia autoligada você já vai fazendo tudo junto em todos os planos. Isso ajuda demais a evolução do tratamento. Tá? É como se você tivesse que comer arroz e feijão separados, você ia ficar mais tempo na mesa. Quando você come junto, você está comendo ele junto. Ah, mas é a mesma quantidade, mas você acaba antes. Você bota o arroz, depois vai comer, depois pega o feijão, vai comer. Ou seja, aquele time de evolução. Aí você pega a salada, põe separado, depois pega a carne, põe separado. Vai separando para ver. Daqui a pouco você está 3 horas sentado na mesa. Não tem sentido. Não tem sentido. Percebe? Não tem sentido. Nenhum sentido. Então, primeiro conceito enraizado é isso. Tá? Esperar arcos pesados para você poder usar a biomecânica, mola, elástico, enfim. Tá? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito. Vamos lá. Segundo conceito. Deixa eu ver se tem alguma posição aqui. Já tem alguma dúvida ou não? Aí. Aí, beleza. Boa. Boa. Nenhuma dúvida. Marcelo Noveleto. Marcelo está aparecendo sempre aí. Os dois slots têm a mesma dimensão? Já vou responder essa pergunta. Slot e dimensão. Por enquanto só vou responder as perguntas relacionadas aos tópicos. Daqui a pouco eu volto e respondo todas as perguntas. Muito bem, vou para a segunda questão da noite. Tá aí. Forças pesadas para expansão. Esse é um dos paradigmas mais ferrenhos que tem. Isso, nossa senhora, como isso atrapalha a evolução dos casos. Você pensar comigo, eu quero que vocês pensem comigo agora. O paciente chegou na minha clínica para colocar um Hyrax. Eu separo os dentes. Ele vai embora, ele volta morrendo de dor. Eu experimento bandas.
faço moldagem de transferência. Ele vai embora, espera voltar o aparelho e nesse momento ele chega e eu boto de novo o separador. Ele vai embora, volta morrendo de dor e coloco o Hirax, por exemplo. Percebeu ou não? O que vocês perceberam aqui? Falta de produtividade. 3, 4 consultas para resolver um problema. Custo operacional mais alto, então você tem que mandar protético fazer moldagem. Gente, nesse time que vocês estão fazendo isso, eu já colhei os botões, os elásticos e já estou descruzando. E eu não tive custo adicional. Por isso que a gente fala o autoligado ele não é caro, porque ele evita outros aparelhos. E que mais? Quando você vai fazer uma disjunção, supostamente você está aumentando a maxila. E de fato a gente observa que quebra em V, existe mesmo uma formação ali óssea, mas é de 2 a 4 milímetros. Ou seja, 4 milímetros de criação de alvéolo, é isso mesmo? É isso mesmo. Uma expansão com autoligado chega a ganhar 12, 13 milímetros, com remodelação em caso de apinhamento. Então, não faz sentido isso para mim. Mas, Glauber, onde é que está o problema na evolução do caso? Por que isso atrapalha a evolução do caso? Porque os protocolos de expansão, eles demoram, em tese, se você levar o protocolo conforme Haas pede, conforme, principalmente o protocolo de Haas, vamos falar assim, tá? O de McNamara, ele faz mais ou menos o protocolo de Haas. Então, gente, você tem que usar 3, 4 meses o próprio aparelho, dá 120 dias, e depois esperar de 6 a 8 meses para ter realmente uma forma de arco definida. Eu estou falando de 1 ano para fazer controle de expansão. Isso, palavras do Haas. Por 4 meses usa o próprio aparelho, 120 dias, depois você usa uma placa Haas por mais 6, 8 meses. Portanto, 1 ano. 1 ano para fazer uma expansão, para depois botar bracket. E no autoligado eu faço isso em 2 meses e meio, 3 meses no máximo, você descruza as mordidas. Tem caso meu que foi descruzado em 1 mês. Em 1 mês. Então observa, gente, observa. Impacta demais na velocidade do tratamento. Impacta demais no resultado, impacta demais. Não tem justificativa. E aí vem uma outra questão, que é um pouco mais complexa, que é o fato de quem usa Hirax, né? Tem sempre a ideia de ampliar o arco para caber a língua, melhorar a respiração de nasal, de bucal para nasal, tá certo? E na verdade o que a gente observa é uma falta, exatamente, a falta de que isso seja verdade. Se aumentar de 2 a 3 milímetros para aumentar a respiração, passar de bucal para nasal, não sei, gente, não sei. Os artigos que eu tenho, eles não são conclusivos. Alguns 50% melhora, 50% não melhora. E aí, o protocolo de ampliar o arco por meio de uma disjunção, e comparado ao protocolo de arcos superelásticos, como autoligado, por exemplo, ele também não se compara. Nós estamos falando de 2, 4 milímetros e o autoligado chega a ter, como eu disse aí, tem caso de 9, 10, 11 milímetros. Quer dizer, gente, é muito tempo para fazer uma mecânica como essa. Botar um Hirax, um Haas, um bihélice, um quadrihélice. Além de oneração de tempo, consultas, também gera, com certeza, também gera a questão de custos adicionais. Então, é muito impactante isso. Chega a impactar o tempo de um Hirax protocolado, como manda o Haas, por exemplo, ou o próprio Haas, como manda no protocolo dele, é 1 ano de expansão de junção. Em 1 ano a gente está praticamente terminando o caso, porque depois ele vai ter que ir para o aparelho fixo. Além dos efeitos biológicos. A perda óssea que se tem com Hirax é absurda. Quem assistiu o meu curso, eu mostro lá, mostro tomografia, perda óssea, tem trabalhos do American Journal provando a queima de tecido ósseo. Então para mim, um grande desperdício. Faz exatamente desde 2007, vai, para ficar fácil a conta. Faz 14 anos que eu não uso Hirax, Haas, disjuntor nenhum. Que eu não uso, por exemplo, barra palatina arcolingual, biélix e quadriélix. Faz 14 anos que eu só faço com bracket autoligado. E de novo, média de 2 a 4 meses está descruzado. Portanto, gente, sabe,
o que a gente começa a observar é que esses conceitos tradicionais emperram a mecânica, e por isso o tema da live. Eles atrapalham a biomecânica, por isso o tema da live. Da mesma maneira, o terceiro e último ponto. Olha lá, o nível de atrito. Não deixa fluir. Falei muito disso essa semana já. Não deixa fluir. Não deixa evoluir. Sabe? É muito atrito. Sabe? Muita força, muita queima de ancoragem. Não expande. Protrusão. Quer dizer, o nível de atrito gera uma grande protrusão, evitando sim grandes expansões. Por isso que no convencional você não expande. Porque ele protrui. Isso é muito simples. Ação e reação. Se você expande, você vem para trás. Se você protrui, você vai para frente. Não tem como. O atrito, ele passa a ter, gente, um problema muito sério no tratamento. Porque você vai ter que ter muitas consultas para controlá-lo, para fazer o movimento que você quer. E um número maior de consulta demanda um custo maior para você no final. Vai tirando do seu lucro. São muitas consultas. Tá certo? 30, 24, 36 consultas. Isso impacta de maneira muito desfavorável no tratamento. A ponto de você perder dinheiro. Por quê, Glauber? Poxa, se você pegar um nível de atrito, soma a problemas, como eu disse, arcos e molas, que tem que ficar muito tempo para usar arcos e molas, e ainda com força pesada na disjunção e expansão, que você vai ter que fazer uma força e depois recuperar. Se você somar isso, gente, você vai ter muitas consultas. Vai fazer o Helix, são 4 consultas. Significa, cada consulta em média custa R$30. Se você vai para 30 consultas, você perde R$900 só em consulta. Está incluso ali ar-condicionado, luva, etc, etc. É muita coisa, gente. Então o impacto financeiro do convencional seria o quarto item que eu falei para vocês aqui, ó. Tá? Tem uma outra coisa que está subentendida nisso. É o impacto financeiro que você tem por ter um número de consulta muito maior. Isso levaria então a uma perda do lucro que você tem. É a velha história, trabalha muito e ganha pouco. Tá? Ou ganha muito, sobra pouco. Também é a mesma coisa que quer dizer. Então esse tipo de avaliação é muito importante. Tá certo? Tudo bem? São as 3 e agora 4, tá? 4 pontos que atrapalham muito o conceito tradicional, atrapalha muito a evolução dos casos. Então quando alguém fala, nossa, Glauber, foi muito rápido o seu tratamento, é porque esses nós que o convencional me dá, eu elimino eles, usando a sistemática do método que eu faço. Tá? Tá bom? Vamos ver agora as perguntas aí. Eu poderia falar mais sobre isso. Estou sendo bem sintético aqui. A Ana Júlia relata o seguinte: peguei um caso que o paciente está em Brode e foi travado o Helix. Complicado, complicadíssimo. 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 É só ver a raiz lá como é que tá na tomografia. Tomara que você tenha tomografia aí. Diz ele: Dr. Glauber, em pacientes de 8 anos com mordida cruzada desde canino a primeira molar. Não usa quadrélix? Não, não uso quadrélix. Para brackets autoligados, eu só faço coisa com brackets, eu uso bracket para descruzar qualquer mordida. Eu não uso quadrélix. Até em dentes de leite. Eu trabalho dentes descidos somente com brackets. Eu não uso nenhum aparelho acessório, nada. Eu não tenho placa de expansão, eu não tenho biéris, quadriélix, helix, ras, barra palatina, arco lingual, não tem nenhum aparelho acessório na minha clínica. Eu tenho brackets autoligados, eu tenho botões e elásticos e eu tenho também, claro, quando se fala nesse contexto, arcos, Copernight. É isso que eu uso, bracket e eventualmente, o que não é raro, acontece bastante, eu uso microparafuso. O resto não uso, Zé. Vamos voltar para a pergunta da Ana Júlia, né? É dela a pergunta? Não, doutora Daiane. Há muitos casos de reabsorção de raízes no autoligado? Não. Eu tenho um trabalho científico que mostra, da Engel Orthodontics, que mostra um trabalho comparando o autoligado e o convencional. Não há diferença estatística entre eles, tá? Supostamente, nós teríamos menos reabsorção nos autoligados pelo nível de força ser menor, nível de atrito ser menor, tá? Mas o trabalho que eu tenho na mão
mostra que são idênticos, não há nenhum problema nisso, tá bom, Dani? A outra pergunta é sobre, vamos ver se tem aqui. Olha lá, Natália. Boa noite, já me falaram que a finalização é a mais difícil com o autoligado. Procede? Não, não procede. Não procede. Por que não procede? Eu tive um aluno que me perguntou isso faz uns 5 anos. Ele perguntou assim, por que no ortodontia autoligado não se termina igual no convencional? Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, Natália, primeira coisa. Como tudo na vida, as pessoas estão aprendendo a lidar com o autoligado. É igual a dificuldade que as pessoas têm, os ortodontistas, no começo da profissão. Tem grandes dificuldades para colar, para entender, para tudo. Ele está começando, é normal. E finalizar tão pouco. Quantos casos ele finaliza na especialização? Quase zero. Então, primeiro é a linha de aprendizado. Segundo, as pessoas trabalham com o sistema de colagem convencional no autoligado. Isso é um grande erro. Porque os torques inclinam e vestibularizam demais. Tem que usar colagem Zenith se você quiser evitar elástico de intercuspidação no final. Os autoligados são expansionistas, então ele expande desarticulando pré. Aí você tem que usar muito elástico depois para intercuspidar, vai ficando difícil você finalizar. É um equívoco fazer colagem de centro de coroa com bracket autoligado, justamente porque está muito longe do centro de resistência e aí você tem grandes expansões abrindo mordida e depois Deus nos acuda para intercuspidar, tá? Então, não. Então as pessoas não estão acostumadas, as pessoas estão fazendo uma colagem diferente do que deveria ser. Por isso quando eu me falo, Glauber, tem que ser colagem Zenith? Na minha opinião, tem que ser colagem Zenith. Tem que ser. Para evitar problemas de intercuspidação como esse que eu relatei. Então, o profissional, ele começa a lidar com isso. Outro problema que é muito grande. O autoligado, por ser expansionista, ele praticamente perde intercuspidação. Se você nesse momento colocar angulação, ele protui, que é o caso de usar autoligado com a prescrição Roth, que é um outro equívoco, com angulação muito forte, né? Então, são vários pontos que dificultam no final das coisas. Agora, se você perguntar, Glauber, é mais difícil? Não, não é. Na verdade, é o reaprendizado que vai fazer você intercuspidar. Para isso, tem várias pessoas que trabalham com autoligado, que já têm expertise nisso, em finalizar casos, que vão ajudar a gente. Por quê? O Glauber acha que tem que fazer colagem Zenith, o Glauber acha que tem que evitar desarticular para depois articular. Então, para isso, a colagem padrão passiva posterior é muito boa. Tá? O Glauber acha que a intercuspidação e ponto de contato tem que ser coerente. Então, tem uma série de coisas que não estão de acordo com essa frase. Tá? Agora, as pessoas estão reaprendendo. Não adianta você pode ter doutorado no bracket convencional. Vai para o autoligado, você é iletrado. Você começa de novo. Tá? É normal. Vai para o alinhador, começa de novo. É normal. Tá bom, Natália? Vamos ver se tem mais perguntas aí. Olha lá. Muito bom. Caramba, como o tempo voa. Quanto de expansão consigo com o alinhador? É possível? Vixe, bastante, Gustavo. Bastante. Você pode considerar aí 4 milímetros. Tá? Eu vou dar uma visão da seguinte maneira. Claro que depende de como está o dente, se tem torque negativo, formato da arcada. Mas você conseguiria, por exemplo, em torques negativos, expandir praticamente uma cúspide. Aonde está a cúspide vestibular, a lingual palatina vai chegar até lá. Ou seja, praticamente você leva o dente inteiro, tá? Ou uma cúspide inteira para vestibular dos dois lados. Fazer uma bela expansão. É muito possível. Pero em dientes decidos que segmentamos brackets, sim, na técnica que nós usamos, colocamos brackets em todos os dentes decidos. Não tem problema nenhum, tá? Fica muito tranquilo. Tem outra pergunta aqui que é da canaleta, né? Acho que foi o Marcelo que perguntou da canaleta. A canaleta, nossa, a principal é uma canaleta que ela traz 22 por 29 e na região posterior 22 por 30 para facilitar a deslize, tá certo? A canaleta principal. Já a canaleta secundária ela traz 18 por 18, que é quadrado. Por que isso? Por que isso, Marcelo?
Você quer controle de torque? Você precisa de profundidade. Então você coloca o fio retangular lá dentro e ele controla a torque. Você quer alinhar e nivelar? Rápido, controle rotacional, que é o problema dos breques passivos, arco quadrado. Ele tem 4 pontos e ele nivela e alinha mais rápido. Por isso que o linha D é sensacional para isso. Tá bom, Marcelo? Como é a colagem? Edilene, a gente teria muito mais tempo, que ter muito mais tempo para falar sobre isso. Mas eu sempre dou live no meu YouTube, no meu Instagram tem, que eu falo sobre a colagem Zenit, tá? Mas qual é a essência dela? Como o autoligado ele expande muito, essa colagem é um pouco mais alta para fazer controle, para ela não expandir e não desarticular. E eu meço a altura dos breques a partir do ponto de contato, ou da crista. Sempre aí 3 milímetros da crista. Então se você pega molares, pré-molares e canino, 3 milímetros da crista. Pega a crista de esmalte ali, sobe 3 milímetros, é o slot. Vai estar um pouquinho acima do centro de coroa. Na relação anterior eu desenho o Smile Art. Então eu meço o canino, né? E ali eu uso uma fórmula para encaixar, né? Canino deu 5 milímetros, por exemplo. O lateral é 4, o central é 4,5. Isso para desenhar a curva de sorriso. Então a colagem, ela basicamente ela traz essas diferenças, tá? Controle de torque na região posterior, porque a técnica é expansiva. E desenho do Smile Art na relação anterior, que é a linha de Zenit, onde a gente faz o alinhamento e nivelamento, tá? Michele. A expansão com autoligado possui estabilidade? Sim, Michele. Absurdamente. Eu tenho caso tratado mais de 10 anos. O segredo é torque, tá? Do jeito que expande, leva o torque. Sem problema nenhum. Muito tranquilo. As lesões em palato, retenção de alimento e desconforto causado por esses aparelhos sempre me incomodaram muito. Parece tortura medieval. Nunca gostei. Pois é, são efeitos terríveis do Hyrax e Haas. Necrose de palato, excesso de alimento, dificuldade de força, perda periodontal, perda óssea, perda da crista, altura diminuída do osso da crista, ou seja, é uma série de situações, né, Márcia? E é um aparelho que vai expandir de uma forma menor do que o autoligado. Expande menos, né? Vou tentar aprender a colagem em Zenit e aprofundar no livro que comprei. Exatamente, Ana, exatamente. Quer ter sucesso com o autoligado? Quer? Faz o que está lá no livro. Hashtag, segue o protocolo. Entendeu? Aí você vai ver. Depois você me conta. Centenas de alunos colocam isso. Eles fazem bonitinho o protocolo, já terminam o caso, assim, 1 ano já está terminando o caso. Não é 1, não é 2 alunos, não. Vários. Isso é importante. Tá? Aí. Muito bem. Certo, gente? Tudo bem? Então, esses pontos, além de outros que eu já citei, esses pontos, eles são de fato, esses pontos são de fato situações em que nós temos que organizar. Cuidado, ó, bracket convencional, conceito tradicional, vai atrapalhar você. Quando? Quando você tiver que usar elástico, mola, mecânica precoce. Vai atrapalhar você. Quando? Quando você imaginar em aparelhos acessórios, Haas, Hyrax, Bielix, Fadielix, percebe? Vai atrapalhar você quando o número de consulta vai ter menos rentabilidade e lucratividade. Vai atrapalhar você quando do nível de atrito. Vai atrapalhar você quando? Na expansão com Hyrax, Haas, perdas teciduais, perdas ósseas, desconforto, sujeira, etc. Vai atrapalhar você quando? Níveis de atrito. Vai atrapalhar você quando? Impactando o tempo. Fazendo você sair de 7, 8, 10, 12 consultas que seja para 36 consultas. Entendeu? Vire a chave, gente. Olhe a ortodontia com outros olhos. Isso é importante demais. Certo? Isso é importante demais. Demais, demais.